Nós estamos expondo a carta de Tiago e hoje estarei dando continuidade a ela. Hoje nós estaremos concluindo o capítulo 1, um capítulo repleto de ensinamentos maravilhosos. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, Tiago, capítulo 1. Assim que você encontrar, peço que você se coloque de pé. Tiago, capítulo 1. Após a leitura, eu estarei fazendo a contextualização. Como é finalização do capítulo 1, eu vou fazer a leitura de todo o capítulo. E peço que você acompanhe atentamente, ok? Tiago, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus irmãos, meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fazer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Pode tomar o assento? Essa carta que acabamos de ler, ela foi escrita em meados de 40 depois de Cristo por Tiago, o meio-irmão de Jesus.
Ele escreveu essa carta com destino aos judeus cristãos que estavam espalhados entre as nações. No contexto dessa carta, os judeus cristãos estavam sofrendo por diversos tipos de provações. Entre as diversas aflições estavam as perseguições, razão pelo qual os obrigaram a se espalhar entre as nações. Algumas possíveis situações estavam acontecendo com o povo, e Tiago, tendo o conhecimento dos fatos, preocupando-se com o povo de Deus, ele escreveu sua carta com a finalidade de encorajá-los a viverem a sua fé, a aplicar todo o conteúdo na sua vida ordinária. No capítulo 1, do versículo 2 ao 18 de sua carta, Tiago ensina o povo em como lidar com as provações. E eu dividi esta contextualização em 4 pontos. O primeiro ponto é a tristeza. É natural de todo ser humano, passando por algum tipo de provação, ficar triste, abatido e, consequentemente, ficar desanimado. Vendo esta possibilidade, Tiago diz a eles no versículo 2, para considerarem o propósito divino nas provações, e nisso terem grande alegria, porque o objetivo das muitas provações era gerar neles a perseverança, pois através das muitas provas de fé, Deus estava produzindo dentro deles algo com peso eterno. Portanto, Tiago os encoraja a se alegrarem. Mas por que se alegrar? Porque Deus estava operando no coração deles, com um propósito final de gerar maturidade, integridade espiritual, como nós vemos no versículo 4, a fim de que sejam maduros. Deus não nos poupa de provações, mas Ele usa das provações para nos amadurecer. A tristeza, ela é natural, mas a alegria vem quando nós enxergamos o propósito eterno por detrás da dor. O segundo ponto é a falta de sabedoria. Naquele contexto, muitos estavam perdidos sem saber o que fazer. Qual decisão deveriam tomar? Provavelmente, no meio de tantas provações, muitos estavam perdidos sem saber, diante do dilema, qual decisão? Em meio à dificuldade, é natural que todo cristão, ele se curve em oração, ele seja conduzido à oração, pois no momento da provação tudo fica nebuloso, tudo fica escuro, e é natural que o cristão, ele se dobre em oração. Mas o que orar? Tiago, sabendo dessa possibilidade e preocupado com o conteúdo da oração, ele diz no versículo 5, que se alguém estiver com falta de sabedoria para passar por esse momento, que pedisse a Deus, mas pedisse com fé, sem duvidar, e Deus lhe daria generosamente. A sabedoria aqui, que Tiago fala, é a sabedoria prática, saber como viver de modo piedoso em meio ao sofrimento, como aplicar todo ensinamento bíblico na nossa vida. O terceiro ponto, a comparação com os ricos ímpios. Talvez estivessem comparando sua vida de provações com a vida boa dos ricos ímpios do seu contexto. E é o mesmo dilema enfrentado pelo salmista no Salmo 73, um salmo bem conhecido. No versículo 2 ao versículo 3, nós vamos ver o salmista dizendo assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não me escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Daí no versículo 17, o salmista fala: até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Nós notamos que é algo que acompanha o ser humano. E por essa razão, Tiago nos lembra no capítulo 1, versículo 9 da sua carta, a identidade dos cristãos, quem eles são em Cristo, quem eles são em Deus. O irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua exaltação em Cristo. Em seguida, no versículo 11, Tiago vai falar sobre o destino final dos ímpios, ricos. Assim como o salmista
no Salmo 73, no versículo 17, entendeu que o fim dos ricos ímpios é a ruína, Tiago nos lembra que a riqueza é passageira, como a flor que murcha. Quando somos tentados a invejar a prosperidade dos ímpios, é algo que infelizmente se encontra dentro do nosso coração quando nós estamos passando por prova, buscando a Deus de modo piedoso. Não era para ser, mas é natural, devido à nossa natureza carnal, de comparar a nossa vida com aqueles que não servem, com aqueles que vivem de maneira livre no pecado. E o que nós aprendemos? Que quando nós somos tentados a invejar a prosperidade dos ímpios, nós precisamos entrar no santuário, ou seja, na presença de Deus, para enxergar a perspectiva eterna. O que importa não é o que nós temos agora, mas quem nós somos em Cristo. É isso que Tiago está dizendo. O quarto ponto, o pecado com as palavras. Nesse contexto de Tiago, é provável que alguns estivessem pecando com as palavras. Quando eles estavam dizendo assim: nós estamos sendo tentados por Deus. E é por causa disso que nós estamos pecando. Muitas vezes a provação, ela vem acompanhada da tentação. Mas isso não significa que é Deus que está tentando. Tiago afirma no capítulo 1, versículo 13, que Deus não tenta ninguém. A fonte da tentação, Tiago vai dizer que é o nosso próprio desejo pecaminoso. Ele explica nos versículos 14 e 15. Embora em outras passagens, nós sabemos que o diabo também atua, que o mundo também atua. Mas aqui em específico, Tiago diz que é do próprio desejo pecaminoso, é do próprio homem que surge, que brota. Uma passagem que explica de modo claro a nós o que Tiago está os ensinando, está registrado em Mateus capítulo 4, versículo 1. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Como podemos notar aqui, Jesus foi levado para o deserto, ou seja, ele foi levado para a provação, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser provado. Já a tentação foi realizada pelo diabo. Essa essência de culpar a Deus pelos nossos pecados é algo que está no coração de todos os seres humanos, porque nós herdamos uma herança adâmica. Quando Adão e Eva pecaram, Deus perguntou a Adão, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 11, você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? Deus perguntando para Adão. Adão, em vez de assumir a culpa, reconhecer o seu pecado, reconhecer que foi o seu próprio desejo, ele respondeu dizendo, foi a mulher que o Senhor me deu. Parece que Adão está atribuindo a Eva a sua queda. Mas se atentarmos à leitura, no pensamento de Adão, ele está dizendo que ele pecou porque Deus o tentou. Ele está dizendo que ele caiu na tentação por culpa de Deus. Ele está responsabilizando o Senhor. É como se Adão estivesse dizendo, caí porque você me deu mulher. Se você não tivesse dado a mulher, estaria tudo ok. Não culpe a Deus pelo pecado que nasce do seu próprio coração. A aprovação vem do Senhor para nos forjar, para eliminar as impurezas, para nos purificar. A tentação vem de dentro, vem do inimigo, vem do mundo para nos derrubar, para nos destruir. E para que não restem dúvidas, Tiago diz no capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, aquele que por sua decisão o gerou através da sua palavra. Tiago está dizendo que de Deus é impossível
é impossível vir algo mal. Tiago está dizendo que Deus o gerou através da sua palavra, ou seja, por iniciativa divina, por amor, Deus enviou o seu único filho para se entregar naquela cruz, para viver uma vida que nós não temos capacidade nenhuma para viver, e que através da pregação do seu evangelho, ele nos proporcionasse o novo nascimento, uma nova vida em Cristo. Portanto, a salvação é iniciativa de Deus. Ele nos gerou através da sua palavra, não é mérito nosso, foi pura graça. Tiago passa da graça imerecida de Deus para a responsabilidade do cristão. Como Deus nos gerou através da sua palavra, nós devemos total atenção a ela. Por essa razão, ele vai dizer no versículo 19, e ele fala com muito carinho, e isso eu acho maravilhoso: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, sejam todos submissos à vontade de Deus, sejam atentos àquilo que Deus tem para a sua vida, sejam tardios para falar. Provavelmente, quando Tiago está dizendo serem tardios em falar, ele está fazendo uma advertência que está conectado a não culpar a Deus pelas tentações, algo que Tiago já havia ensinado. Imagine comigo, irmãos, trazendo para a nossa realidade, alguém que diz assim: meu casamento está no inferno, eu oro, vou na igreja, eu dou o meu sangue por essa família, e Deus não faz nada. Parece que Ele colocou essa pessoa na minha vida só para me castigar. O inferno. Se essa pessoa que está falando essas coisas, se essa pessoa tivesse sido pronta para ouvir, quando foi ensinada sobre não se casar com um ímpio, sobre o jugo desigual, nada disso ela estaria vivendo. Mas não, ela seguiu o seu coração, porque é isso que o mundo fala: segue o seu coração, segue a sua verdade, e depois de tudo causado, ela responsabiliza Deus pelo seu pecado. Em uma situação dessas, não para por aí, porque das palavras que sinaliza um coração repleto de coisas que precisam ser resolvidas, ocorre o surgimento da ira. O coração é tomado pela ira. E não é uma ira justa. A ira que Tiago está falando é a ira pecaminosa. E é por essa razão que Tiago diz para serem tardios em irar-se. Observe que existe um processo ordenado: prontos para ouvir, tardios para falar e serem tardios para irar-se. Esse processo serve como um antídoto direto no processo da gestação do pecado. Um processo que atua como freio para o pecado. Porque quando não ouvimos, se fechamos para si. Quando falamos precipitadamente, damos razão à carne. Quando nos iramos, reagimos com o ego, com o orgulho. Se rejeitarmos os conselhos de Tiago, o pecado avançará livremente no nosso coração, sem freio do Espírito Santo, consumando na prática do pecado. E um exemplo bíblico do que Tiago está ensinando, nós encontramos em Gênesis capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Vou pedir para que desligue aqui, por gentileza. Gênesis capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Prestem atenção. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não fizer, saiba que o pecado a espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. O desfecho da história todos conhecemos.
Caim não ouviu a Deus. Em seguida, ele arquitetou a morte do seu irmão. E como podemos observar, Caim, ao se posicionar em não ouvir os conselhos de Deus, ele se fechou para a vontade de Deus. Deus o advertiu diretamente, dizendo: o pecado está à espreita à porta, ou seja, o pecado está escondido, Caim, atrás da porta, esperando o momento certo para dar o bote. Deus estava dizendo que o desejo pecaminoso que está dentro dele estava crescendo e ele precisava dominar. E o desfecho da história é do pecado dominando a Caim e ele ficando profundamente irado, a ponto do seu semblante se desfigurar. E assim ele matou o seu irmão. O desejo foi alimentado no silêncio, como um bebê. Todos lembram a linguagem que Tiago usa? Concebido como um bebê gerado. Esse desejo pecaminoso em silêncio foi crescendo, ganhando forma, até que este desejo pecaminoso foi concebido. O pecado foi consumado, o ato de matar o seu irmão. E após Caim ter matado Abel, o Senhor, misericordioso, bondoso, foi até Caim e perguntou para ele no capítulo 4, versículo 9: onde está Abel, o seu irmão? Caim respondeu: não sei. Sou eu quem deve guardar meu irmão? E aqui existe uma lição profunda para nós. Precisamos ouvir a vontade de Deus. Precisamos estar atento aos mandamentos de Deus. Mas não basta somente isso. Basta se submeter a ela. Caso contrário, as consequências são destrutivas. Caim teve a oportunidade de dizer: Senhor, eu não consigo controlar esse desejo pecaminoso. Eu reconheço a minha fragilidade, a minha incapacidade. Me ajuda na minha fraqueza. Seguindo o texto, Tiago diz no versículo 9, capítulo 1 de Tiago, versículo 9: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A reação humana natural diante da exploração é o ódio, é a revolta, é a ira. Exploração bem provável nesse contexto. A ira que Tiago está condenando, irmãos, é a ira pecaminosa. É a tentativa de querer fazer a justiça de Deus com as próprias mãos. Irmãos e irmãs, a justiça de Deus se manifesta por meio de nós, através da misericórdia, na paciência, na mansidão, no amor prático. Jamais será pela prática da vingança, da violência ou da gritaria. No versículo 21, Tiago vai dizer assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Livrem-se de toda impureza. Em outras traduções está despojar-se. A ideia que Tiago está trazendo aqui é a ideia de limpar. Imaginem comigo preparando o solo. Tem que limpar o solo, preparar a terra para receber a semente, ou seja, receber da palavra. Significa uma atitude de abertura e disposição para ouvir, acolher e obedecer a palavra pregada. Receber a palavra com mansidão e não com ira. E colocar em ação a responsabilidade cristã. Tiago chama a palavra neles implantada como poderosa para salvar a alma. A palavra de Deus em si mesma, ela é extraordinariamente poderosa.
ela é poderosa para realizar o que se destina. Quando a palavra é pregada, Deus tem um propósito. E Isaías fala isso no capítulo 55, versículo 11. Toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. A palavra de Deus é poderosa para salvar. Por isso que nós precisamos pregar a palavra do Senhor. O púlpito não é lugar para pregar, o púlpito não é lugar para se pregar a experiência, não é lugar para engajamento político. O púlpito é lugar para pregar o evangelho. E a palavra salvar, usada por Tiago, é um verbo que regularmente é usado no Novo Testamento para se referir à salvação dos pecados mediante a fé em Jesus Cristo. Esse é o ponto enfatizado por Tiago ao dizer que a palavra é poderosa para salvar a alma. Portanto, não são as nossas experiências que salvam. Nunca foi o nosso exemplo que resgata o pecador. O meio divino pelo qual Deus escolheu para salvar pessoas é a pregação da sua poderosa palavra. Todavia, irmãos, esta palavra, ela precisa ser acolhida, conforme Tiago acabou de falar. Nós vemos nessa passagem que para os autores do Novo Testamento, o poder de Deus, a graça do Senhor, a pregação do Evangelho não anula a responsabilidade humana. Não anula a ação, a atitude humana. É por essa razão que nós escutamos continuamente que é preciso ouvir e receber com fé a palavra de Deus. Vejam comigo o que o autor de Hebreus diz. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O público que Tiago está escrevendo é um público cristão. Amém, igreja? Por que ele estaria falando aos seus leitores o dever de acolher com fé a palavra de Deus? No capítulo 1 do versículo 18, os seus leitores, todos cristãos em Cristo, salvos pela graça, regenerados por Deus. Porém, a salvação, e eu peço sua atenção, a salvação, ela é um processo que em seu início inclui a regeneração, prossegue pela santificação e termina na glorificação. Num certo sentido, o correto é dizer que a salvação só é completada quando atinge o seu último estágio. E todo esse processo de espera nesta vida tem a perseverança. A maneira que Tiago escreve nos dá uma provável indicação que os judeus cristãos, destinatários da sua carta, eles tinham fé em Jesus, porém não colocavam em prática as implicações da sua fé. Se dissermos ter fé, mas não conseguimos meditar, não conseguimos orar, não conseguimos perseverar na fé, nós precisamos reavaliar aquilo que de fato nós cremos. Pois podemos ser apenas convencidos, mas não verdadeiramente regenerados. E é por essa razão que Tiago, ele sobe o tom dizendo no versículo 22, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Se tudo que nós estamos aprendendo, se ele não for praticado, aplicado no nosso cotidiano, se ele não for vivido, de nada valeu a pena. Estaremos aqui domingo a domingo nos enganando. Tiago diz no versículo 23 a seguir, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Todos aqui hoje olhou no espelho, né? Eu olhei para pentear meu cabelo.
Daí no versículo 24, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago está dizendo assim: a palavra de Deus é o espelho que nos mostra quem nós somos. Mas não basta olhar, é preciso agir com base no que nós estamos vendo. E quem ouve e pratica é feliz naquilo que faz. Triste é aquele que chega na terça-feira e não sabe o que foi pregado no domingo. Tiago finaliza o capítulo 1 com 3 marcas da verdadeira religião. No versículo 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, enganando-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A falsa religião que Tiago está dizendo, aquela que tem uma aparência de piedade, mas a língua é descontrolada, algo que ele vai tratar em detalhes mais à frente. A pessoa pode até frequentar a igreja, não faltar do culto, orar, levantar as mãos, cantar, mas se a sua língua é uma arma de destruição, a sua religião é vã. Em seguida, Tiago vai dizer o que de fato agrada a Deus, qual é a verdadeira religião, e ele fala: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. A verdadeira religião, ela refreia a língua, ou seja, ela controla as palavras. Ela não usa as palavras para destruir, mas usa as palavras para edificar. O segundo ponto que ele fala, que a verdadeira religião cuida dos órfãos e viúvas, ou seja, ama o seu próximo. Vive conforme o segundo mandamento, cuida dos vulneráveis. E é interessante esse ponto, irmãos, porque os destinatários da sua carta estavam passando por provações. E Tiago está dizendo literalmente assim: olha, parem de olhar para os seus problemas, olhe em sua volta. E é interessante quando nós pensamos sobre isso, que quando nós estamos passando por dificuldades, e por algum momento nós refletimos e começamos a olhar, nós vamos notar que existem pessoas passando por dificuldades bem maiores, e que mesmo assim estão louvando, estão vivendo, perseverando. E o terceiro ponto que ele fala, da verdadeira religião, aquela que não se corrompe com o mundo, que vive de acordo com o reino de Deus. A religião que Deus aceita não é aquela que enche os bancos, mas é aquela que enche os corações de um amor prático. É uma igreja cheia de Cristo, que habite ricamente dentro de vocês a palavra de Deus, a ponto de reverberar nas suas decisões, nos seus desejos, nos seus amores. Não é quem tem aparência de piedade, não é quem fala bonito, mas é aquele que ama. Irmãos, Tiago está nos ensinando muitas coisas ao longo desta carta, em específico, né, no capítulo 1. É como se ele dissesse a nós nessa manhã: se vocês não praticarem, nada do que eu falei, nada valerá a pena. Tiago nos ensinou que no momento da provação, nós precisamos pedir a Deus por sabedoria. Pois somente com sabedoria saberemos lidar com os nossos dilemas e entender que Deus tem um propósito na dor e que Ele está usando as provações para gerar em nós perseverança e amadurecimento espiritual. Portanto, Ele nos ensinou a enfrentar a tristeza com alegria, olhando para o propósito eterno. Tiago nos ensinou a não culpar a Deus pelas tentações, porque elas procedem do nosso próprio coração. Tiago diz: não se ire,
A sua ira não produz a justiça de Deus. Ei, cuide dos necessitados. E a pergunta que fica a cada um de nós nesta manhã é: você tem ouvido a palavra de Deus, mas não tem vivido ela? Você tem vivido ela? Todo domingo vocês têm ouvido da palavra de Deus, mas você tem aplicado na sua vida aquilo que você tem aprendido? Você tem olhado no espelho da palavra? Você tem contemplado os seus defeitos? E mesmo se deparando o quão feio você é, o quão pecaminoso você se encontra, e você não luta para que ocorra uma mudança. Você tem culpado a Deus pelos seus pecados, pecados que nasceram do seu próprio coração. Você tem se irado e tentado fazer justiça com as próprias mãos. Você tem vivido uma religião de aparência? Você tem se corrompido com o mundo? Quando nós analisamos esse capítulo 1, nós vemos Tiago encorajando aquela igreja, exortando aquela igreja. E todo o conteúdo da carta de Tiago, nós vemos os ensinamentos de Jesus, o Sermão do Monte em específico, nós vemos o livro de Salmos, Provérbios, nós vemos assim a escritura assim, transbordante. E Tiago literalmente está dizendo, viu, não basta ter tudo isso de conhecimento se vocês não aplicar. E é lindo, irmãos, que o mesmo Tiago que exorta a viver a obediência, é o homem que nos lembra que a palavra é poderosa para salvar. E ele está dizendo a nós que não é o nosso esforço que nos salva, mas é a palavra de Deus que foi implantada dentro do nosso coração. É pela graça que nós somos capacitados a viver o que ouvimos. Portanto, se livrem de toda impureza e recebam com mansidão a palavra de Deus. E para finalizar, eu acho maravilhoso quando o Tiago ele fala assim, se livrem. Irmãos, se nós somos a habitação do Espírito Santo, nós temos capacidade de se livrar de todo tipo de pecado. Nós temos capacidade de vencer muitos vícios, entre eles pornografia, jogos, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, e nunca será pela nossa força que nós vamos prevalecer sobre a impiedade, mas sim por essa força que habita dentro de nós, que é o próprio Deus. E Deus tem nos dado a capacidade, não somente de ouvir, mas de viver aquilo que glorifica ao Pai. Portanto, irmãos e irmãs, Deus tem lhe dado a capacidade e o poder para viver de modo extraordinário aquilo que Deus tem para você. Jesus ele fala assim, aquele que me ama, não é aquele que ouve, não é aquele que canta, não é aquele que não falta do culto. Aquele que me ama é aquele que vive os meus mandamentos. É aquele que ouve, rega essa semente que está plantada no nosso coração. E é dever nosso regar, que enraiza, cresce e dar frutos para que o nome dele seja glorificado. Que nessa manhã o Senhor possa trabalhar sobre o seu coração, sobre a sua vida. Que Deus possa nesta manhã encher você da presença dele e lhe dar capacidade para você viver aquilo que ele tem para você. Irmãos, Deus, através da sua palavra, ele nos resgatou. E nós estamos vivendo esse processo de salvação, processo de regeneração, de santificação, mas haverá o dia que nós vamos desfrutar da glória.
E que Deus, nessa manhã, conceda da sua graça, para que na segunda-feira a gente possa ouvir o eco daquilo que foi pregado e viver. E quando você estiver diante de uma provação, Deus lhe conceda a sabedoria que vem do alto, que é a palavra dele, para que você coloque em prática. Eu convido você que se você feche seus olhos, enquanto os meninos vêm aqui, nós estaremos orando, se preparando para o momento da ceia. Mas antes eu gostaria de apresentar você em oração, apresentar a minha vida em oração. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, a tua palavra ela foi plantada no nosso coração, pois um dia nós ouvimos da tua palavra. O Senhor foi até o nosso encontro. Ó Deus, e muitas vezes essa palavra ela é sufocada pelos nossos afazeres. Muitas vezes essa palavra, essa semente, ela é sufocada pelas nossas prioridades. Muitas vezes, Senhor, essa semente que o Senhor colocou no nosso coração, de modo imprudente, nós não regamos, nós não cuidamos. E nós reconhecemos os nossos pecados a Deus e nós clamamos, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a livrar-se de tudo aquilo que sufoca a palavra que foi implantada no nosso coração, para que ela possa crescer, para que ela possa, Deus, dar frutos, para que teu nome seja glorificado. Deus, que nesta manhã o teu Espírito Santo purifique as nossas palavras. Se algum irmão tem passado por provações, lhe dá sabedoria para compreender que o Senhor está na provação, que o Senhor tem um caminho em meio à tormenta, que o Senhor não o abandonou, mas o Senhor, através dessas provações, tem purificado o seu coração. Ó Deus, que pela perspectiva eterna, meu irmão que tem sofrido pela provação, que tem chorado, o Senhor possa conduzir sobre essa vida a perseverança, que ele possa olhar o caminho que foi proposto e ter a convicção que esse caminho o Senhor Jesus trilhou por ele e conquistou a vitória na cruz do Calvário. E portanto ele pode caminhar seguramente, porque ele está seguro no Senhor. Ó Deus, que nesta manhã, Deus, o Senhor trabalhe sobre cada vida de modo poderoso, Deus. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, no nome do teu Filho amado Jesus, amém.